Próximo tópico é gradiente. Gradiente de uma imagem gradiente é muito usado em processamento de imagens. Para vocês terem uma ideia intuitiva do que é gradiente, olhe essa figura aqui, onde gradiente está representado como flechas vermelhas. Gradiente é um campo vetorial, isto é, cada pixel de gradiente é um vetor 2D, é uma flechinha, né? Onde esse vetor aponta para a direção onde a imagem torna-se mais clara. Então, aqui a flechinha está apontando para lá, porque se você andar para lá, a imagem fica mais clara, tá? Se você imaginar aqui vamos imaginar a imagem como um relevo onde o nível de cinza de um pixel representa a altura do relevo naquele pixel, né? Então cinza, valores claros representam lugares mais altos, valores escuros representam lugares mais baixos no relevo. Aí, que acontece? Se você colocar uma bola num certo pixel, ele vai sair rolando. Ele vai sair rolando para onde? No sentido contrário ao sentido do gradiente, porque gradiente aponta a direção para onde o relevo fica mais alto. E a bola vai querer andar, né? Vai querer descer, ele desce sentido contrário ao gradiente, com aceleração proporcional ao módulo do gradiente, porque o módulo do gradiente indica a inclinação do terreno naquele pixel. Como o gradiente é um campo vetorial, né? Cada pixel é um vetor, para representar gradiente nós precisamos ou podemos usar duas imagens em níveis de cinza, um para indicar sentido X, outro para indicar sentido Y, ou podemos usar uma imagem onde cada elemento é um número complexo. Tá? Aí parte real indicaria x e parte imaginária indicaria o y. A definição matemática do gradiente é esse aqui. Definição se você tem uma função f, né, de R2 em R, o gradiente dessa função f é denotado por esse triângulo de ponta cabeça, né? É vetor composto pela derivada parcial da função f no sentido x e derivada parcial da função f no sentido y. Esta definição define, né, gradiente para uma função contínua. Evidentemente, como a imagem digital é discreta, né, discreta tanto no domínio quanto no contradomínio, essa definição, evidentemente, tem que ser adaptada de alguma forma, né? Então, não sei se vocês devem saber que a derivada de um sinal digital, x de n, costuma ser calculada desta forma, né? Você pega o elemento depois, o elemento antes, subtrai um do outro e divide por 2, né? Isso aqui é uma aproximação da derivada para sinais discretos, digitais. Nós podemos aplicar a mesma ideia, essa definição, para calcular o gradiente de imagem discreta. Veja aqui na figura 12A, esse aqui, né? Aqui tem dois filtros lineares, certo? Aqui temos um filtro linear, aqui temos um outro filtro linear. Reparem que esses dois filtros lineares aplicam essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui está sendo aplicada nesse filtro linear, né, para calcular derivada parcial no sentido y. Aqui o x e y estão trocados, aqui está linha e coluna. Aqui, esse segundo filtro está calculando derivada parcial no sentido x, ou no sentido das colunas. Então, aplicando esses dois filtros lineares, nós vamos obter uma aproximação dessas derivadas parciais que vai permitir calcular gradiente, tá? Então, essa seria filtros mais simples, né, para calcular gradiente. Esse filtro simples, aí o pessoal foi aprimorando, né? Então tem aqui são conhecidos aqui Prewitt, né, que o Sobel, né, e o char, né? Cada um foi melhorando um pouco essa forma de calcular, simples de calcular gradiente, tentando satisfazer certas propriedades.
E por exemplo, o char, ele é melhor do que Sobel, no sentido de que se você rotacionar uma imagem de um certo ângulo, a gente gostaria que gradiente rotacionasse do mesmo jeito, sem alterar o módulo dele, né? Então, o char, né, ele é mais tem mais simetria rotacional do que Sobel. E cada um aqui, esse é mais simples, aí vai melhorando, cada um diminui os artefatos da versão mais simples. Aqui nós temos o programa que calcula o gradiente, tá? Que calcula gradiente e imprime a derivada parcial x, derivada parcial y e o módulo do gradiente. Aplicando esse programa nessa imagem sintética Phantom, nós obtemos aqui gradiente x, né, derivada parcial x, gradiente derivada parcial y, tá? E o módulo do gradiente, tá? Aí como é que é feito isso? Então aqui lê a imagem de entrada como matriz ponto flutuante, cria duas matrizes ponto flutuante e chama a função grade, que vai calcular as derivadas parciais ψx e ψy. Aqui a função grade, né? Ele recebe a entrada, recebe duas matrizes saída ψx e ψy, aqui cria os núcleos de char, né? No sentido, esse aqui no sentido x, esse aqui no sentido y, tá? E aí aplica os filtros lineares, filtro 2D, né? E gerando ψx, ψy, tá? Aqui os núcleos estão sendo divididos por 16, né? Porque se você soma todo mundo aqui, dá 16 aqui, né? Isso, deixa eu ver. Aí, antes de imprimir a saída, derivadas parciais, nós somamos meio, tanto no x quanto no y, para imprimir as saídas, nas saídas, fazer com que o zero vire cinza, né? Valores positivos virem cinza claro e valores negativos virem cinza escuro. E aí aqui calculamos o módulo do gradiente. Dentro da biblioteca CKEiCON, aí tem essa função eleve2, que eleva cada valor de cada pixel por 2, e raiz, que tira a raiz quadrada de cada um dos elementos da matriz. Aqui tem um exercício que é o seguinte: esse exercício, o que estou afirmando, que gradiente pode ajudar a detectar círculos na imagem, como nesse caso aqui queremos detectar o pneu. Aí é possível usar gradiente para facilitar detectar os círculos numa imagem. Então aí vocês pensem um pouquinho que propriedade gradiente possui que facilitaria a detecção de círculos numa imagem. É para pensar aí como podemos usar gradiente para facilitar a detecção de círculos. Aqui é suavização da direção de gradiente. Considere essa figura aqui, ó. Nós temos aqui, essa figura era para ser um círculo, né? Mas como a imagem é digital, né? Então o círculo fica cheio de escadinha, tá certo? Aí você manda calcular gradiente, como o círculo, que era para ser círculo, virou um monte de escadinha, o gradiente, a direção do gradiente fica tudo errado. Aqui, repare aqui, ó. A direção deveria mudar suavemente, né? Da direção vertical, suavemente para horizontal. Mas aqui tem, como isso aqui, o círculo virou escadinha, ele não faz transição suave. Aqui tem direções erradas de acordo de acordo com o pixel onde você encontra, por causa dessa escadinha, tá? Agora, a gente não gostaria que gradiente de um círculo tivesse todas as direções erradas, assim. Ó, a gente gostaria que fosse assim, que o gradiente, né, a direção do gradiente fosse mudando suavemente, né, da direção vertical até horizontal. Isso que a gente gostaria de obter, né? Mas como o círculo, né,
vira escadinha, né? E o cálculo de gradiente usando janela 3x3, ele só olha local aqui, só olha uma janelinha local, olhando só janela local, é impossível descobrir que essa escadinha faz parte de um círculo todo, né? Então, só que o que a gente gostaria de obter é essa direção suave. A mesma coisa aqui no caso do triângulo. Nós temos aqui um triângulo, né? Cujos lados viraram um monte de escadinhas. Você manda calcular gradiente, né? Aí aqui tem isso aqui, esse lado é um lado de um triângulo, tá? A gente gostaria que todos os pixels aqui do lado de um triângulo apontassem, todos os vetores do gradiente apontassem para a mesma direção. Só que não é isso que acontece, né? Aqui aponta para cima, vertical, né? Aí na escadinha ele muda a direção, depois aqui onde não tem escadinha o gradiente aponta para cima, né? Então aqui a gente não gostaria de obter gradiente assim, né? A gente gostaria de obter gradiente que apontasse mais ou menos para a mesma direção em todo lado do triângulo aqui, certo? Então, para fazer, tornar a direção do gradiente mais suave, né? Que não olhe uma vizinhança muito pequena, mas olhe uma vizinhança maior. O gradiente tem que fazer? Olhar uma vizinhança maior para calcular a direção do gradiente, tá? O que se faz? Antes de calcular o gradiente, suavizar a imagem de entrada. Normalmente aplica um filtro com núcleo gaussiano. Esse aqui é núcleo gaussiano, aplica filtro linear usando este núcleo, tá? E depois de ter suavizado a imagem, ter borrado a imagem, né? Aplicando o filtro gaussiano, aí calcula gradiente. Aí gradiente fica suave, que nem tá aqui, né? Ou que nem esse aqui. Deixa a direção ficar mais suave, tá? A função que calcula, deixa eu ver. A função do OpenCV que calcula filtro gaussiano chama-se Gaussian Blur, tá? Então eu não pus aqui a sintaxe do Gaussian Blur, né? Vocês podem olhar próprio o manual do OpenCV para obter mais detalhes. O manual do OpenCV tem uma cópia do manual do OpenCV dentro do CQAcon. Quem instalou o CQAcon, aí você chega aqui, né? Entra no diretório do CQAcon, tá? Aí vai no diretório OpenCV2 Docs, tá? Eu acho que no Windows tem algo parecido. Aqui tem o manual do OpenCV2, aqui, Reference Manual. Aí você abre o manual de referência do OpenCV2 e procura aqui Gaussian Blur, tá? Aí achou Gaussian Blur, aqui clica, né? Aqui nós temos a sintaxe do Gaussian Blur, tá? Aí vocês podem procurar dentro do manual do OpenCV outras funções que tenha dentro do manual do OpenCV. Também, evidentemente, o manual do OpenCV inteiro está na internet. Vocês podem procurar o manual do OpenCV colocando no Google OpenCV Reference Manual ou OpenCV Manual, aí vai aparecer o manual do OpenCV, tá? Aqui um exercício opcional, né? Então aqui, se vocês instalaram o CQAcon, existem dois programas aqui, o Casec Gradient G. Então você escreve aqui, peraí, você escreve Casec Gradient G. Aí ele mostra aqui que tem dentro do programa Casec tem um subprograma gradiente para nível de cinzas que roda assim: gradiente para imagem nível de cinzas, imagem de entrada em nível de cinzas, imagem de saída complexa, e você dá o desvio padrão da função do filtro gaussiano que você vai aplicar antes de calcular o gradiente, tá? Então aí se você rodar aqui, vamos ver aqui.
ksec gradient g círculo.png. Bom, peraí, vamos ver aqui. Aqui nós temos aqui a imagem, tá aqui no fio. Peraí, tem que ir para o outro aqui. Peraí, só um pouquinho. Bom, aqui nós temos aqui o círculo PNG, né? Que é esse aqui. Vamos ver aqui, filtro, vamos aqui também, vamos para convolução. Convolução, graduação 2020. Nós temos a imagem do círculo aqui. Esse aqui é o círculo, tá? Aí vamos calcular o gradiente dele. Aí você faz o seguinte, né? Eu vou apagar aqui círculo.img, tá? Aí você roda aqui ksec gradiente círculo.png. O círculo.png é esta imagem aqui. Esta imagem aqui, certo? Tá? E aí você escreve aqui círculo.img. Aqui, ó, você escreve círculo.txt. Se você escrever círculo.txt, ele vai armazenar o gradiente como um arquivo txt, tá? Aí você dá uma olhada, vamos abrir aqui círculo.txt para ver o que saiu. Aqui nós temos uma imagem 31 por 31, onde cada pixel é um número complexo composto pela parte real e parte complexa aqui, tá vendo? Parte real e parte complexa, parte real e parte complexa, tá? Só que como esse arquivo texto pode ficar grande se a imagem de entrada for meio grande, esse arquivo texto vai ficar enorme. Então, para não ficar muito grande, aí nós podemos escrever. Se você escreve aqui IMG, ele vai gravar o arquivo de saída, aquele arquivo texto, como um arquivo binário. Mas nesse caso aqui, vamos manter o TXT, tá? Então, vamos TXT. Agora, o seguinte comando aqui, o ksec campo x, né, círculo ponto, em vez de img aqui nós temos txt, né, círculo f.png 115. Aí esse comando vai gerar a imagem círculo f.png a partir de círculo.txt, tá? Aí você pode olhar aqui círculo f.png, esse aqui é a imagem do gradiente. Aqui repare que a direção está tudo errada, né? Tá? Agora, para consertar a direção, nós podemos recalcular o gradiente, só que antes de calcular o gradiente, suavizar a imagem de círculo, passando um filtro gaussiano com desvio padrão de 1 pixel, tá? Aí agora nós calculamos convertemos a imagem complexa para a imagem de flechinhas, tá? Aí nós obtemos aqui círculo F, que é esse aqui. Repare que agora as direções ficaram, dos vetores dos gradientes ficaram suavizadas, né? Tá? Então, aplicar o filtro gaussiano suaviza a imagem. Eu vou mudar aqui IMG para o TXT, né? Porque TXT vocês conseguem enxergar, né? Vocês conseguem enxergar num editor de texto, tá? Então, o exercício é vocês tentarem rodar. Quem instalou o CKCon, roda essa sequência de comandos para ver como é que a gradiente muda quando você muda o desvio padrão do filtro gaussiano. Quem quiser olhar o que tem dentro do programa Gradient G e Campo X, vocês podem vir no diretório aqui CK com 5, CK com ksec, que tem esses programas escritos em C++.